Hoje nós vamos aprender como tomar a decisão correta, a melhor decisão. Todo ser humano, ele não consegue viver sem tomar decisões em sua vida e para a sua vida. Não é verdade? O dia amanhece, os olhos se abrem e nós temos que tomar decisões para a nossa vida. E as decisões nos levam a uma direção, a um caminho, a um resultado, a viver um tipo de vida. E ela leva consigo a nossa vida, o nosso tempo, tudo que temos, tudo que somos, aqueles que fazem parte da nossa vida, que estão ao nosso redor. Então ela é muito importante. Então, escute, vamos aprender como tomar a decisão correta. Haviam dois homens, um chamado Abrão e outro Ló. Abrão, tio de Ló, Ló, seu sobrinho, os dois viviam em família, Ló com a sua família, Abrão com a sua família. E esses homens eram muito prósperos, tinham muito gado, muito animal em sua posse. E era tanto que chegou um momento que começou a misturar os animais de Ló com os animais de Abrão. E os pastores de Abrão que cuidavam dos seus animais, milhares e milhares, e o de Ló, a mesma coisa, entraram em contenda. Começaram a brigar. Começaram a entrar em desavenças, inimizade. Abrão chamou a Ló e falou para ele: tome uma decisão. Está aí toda a terra. Está aí à tua disposição. Escolhe para que lado você quer ir. Ló, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Um lado ia para o lado de Sodoma, de Gomorra. O outro lado ia para Canaã. E Abrão deixou Ló à vontade para escolher. E a palavra diz assim, ó. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Essa decisão de Ló, o sobrinho de Abrão, de ter tomado a decisão pelo que os olhos estavam vendo, a formosura, o brilho, aquilo que aparentemente era muito bom, ele julgou ser muito bom para a vida dele, para construir mais sobre a vida dele, para a família dele. Ele bateu os olhos do lado verdinho, a campina verdejante, aquela imagem, aquela visão maravilhosa. E claro, ele falou, eu vou tomar a decisão de ir para esse lado. Meu tio deixou eu à vontade para escolher, para tomar a decisão. E ele tomou essa decisão pelo que os olhos viam. E ele partiu, armando as suas tendas em direção a Gomorra, Sodoma e Gomorra. E sabe o que acontece? Aquela decisão de Ló, que aparentemente, por ver a campina verdinha, parecia ser a melhor decisão, num futuro à frente, foi a pior decisão que ele tomou. Porque o povo de Sodoma, de Gomorra, eram povos terríveis aos olhos de Deus. E Deus decidiu destruir aquele lugar. E quem estava lá? Ló, com tudo o que tinha, com aqueles que estavam com ele, sua família. E a palavra diz que quando eles estavam naquele desespero, correndo da destruição sobrenatural que veio sobre aquele lugar, a mulher de Ló olhou para trás e se tornou no mesmo instante uma estátua de sal. Ele teve essa perda, perdeu ali
a esposa, por causa de decisão. Abrão, ele também tomou decisão. Mas você vê que ele estava tranquilo, ele falou, escolhe para onde você quer ir. Estava consciente da decisão que ele estava tomando. Porque Abrão tomava decisão dessa forma, olha. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Abrão tomava decisões em sua vida, para a sua vida, com a sua família. De que maneira? Confiando na palavra de Deus. Tendo um fundamento, um compromisso, uma intimidade, uma comunhão com o Senhor. Dependendo de Deus. E Canaã era uma terra que manava leite e mel. Glória a Deus. Abraão não tomava decisão pelo que os olhos viam, pelo brilho, por aquilo que parecia ser justo, ser certo. Não. Ele não dependia das coisas ou da beleza e formosura das coisas. Ele dependia de tomar decisões consultando, buscando o Senhor, colocando o Senhor à frente. É isso que Deus está falando para você. Talvez você seja uma pessoa que toma decisões pelo que vê. E isso tem te prejudicado. E isso te prejudicou. Quantas pessoas tomam a decisão de fazer um negócio por algo que lhe é apresentado que parece ser bom, mas não é? E ela toma a decisão pelo que ela vê, por uma proposta, por palavras bonitas, e ela se encanta com aquelas palavras bonitas e toma uma decisão, mas é uma decisão que aparentemente parece ser boa, mas no fim ela não é boa. Quantas vezes você fez um negócio, foi lhe apresentado algo material, não sei, uma casa, um carro, você se encantou quando colocou os olhos na casa, no carro, e aí você tomou a decisão que parecia ser boa, mas não foi boa. Quem sabe você entrou numa sociedade julgando ser boa pelo que os seus olhos estavam vendo, mas não foi boa essa decisão. Então, Deus está te mostrando, tome decisões a partir de hoje, entregues ao Senhor. Porque Deus sabe o que é bom, o que é melhor, o caminho da paz, o caminho da alegria, o caminho da salvação, o caminho do prazer, o caminho da união. Abrão foi para a terra de Canaã, terra que manava leite e mel, a melhor terra daquele lugar. Só que ele não estava vendo, mas ele seguiu a direção de Deus. Ele levantou um altar e invocou o nome do Senhor. Glória a Deus. E Deus lhe deu a direção para ele tomar a decisão. Eu quero orar com você. Vamos orar. Eu quero entrar em oração para que Deus ele venha te ajudar, venha te despertar, venha tratar do seu coração, para que você venha confiar no Senhor. Inscreva-se nesse canal chamado Nem Só de Pão Viverá o Homem. Ative o sininho na opção Todas. Essas duas atitudes suas é muito importante. Primeiro que você vai ser avisado, avisada quando chegar uma nova palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. Segundo, você se inscrevendo, ativando o sininho, o YouTube vai alcançar mais vidas com a palavra de Deus. Vamos entrar em oração. Pai maravilhoso, Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor afirma que tudo que foi feito, sem o Senhor nada teria sido feito. Tudo foi feito
por meio do Senhor, através do Senhor e para o Senhor. O Senhor é o sabedor da verdade, o único que não tem variação como os homens, de pensamentos, de atitudes. Então, meu Pai, eu te peço, Jesus amado e querido, venha tratar do coração, da mente, do ser, dos pensamentos dessa pessoa. Seja glorificado na vida dela, Senhor, a partir de hoje, para que ela não caia mais em ciladas, para que ela não tome mais decisões na emoção para a vida dela, para que ela não tome decisões pela formosura, o brilho, as palavras bonitas que chegam até ela, Senhor, mas que ela tome decisões dependendo do Senhor, confiando no Senhor. Eu entrego essas vidas nas tuas santas mãos, para a glória do teu nome. Amém? Deus abençoe a sua vida. Até a próxima palavra, em nome do Senhor Jesus.